Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes de forma virtual, não é? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Hoje, dando seguimento aos nossos webinários, né? Nesses tempos de pandemia, nós vamos ter o webinário Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Tempos de Isolamento Social. Para contextualizar um pouco do tema, né? Eu sempre gosto de olhar, verificar questões especialmente no site da ONU Mulheres. Então, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas é uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS número 5, que envolve a igualdade de gênero. Esse objetivo foi acolhido pelo Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Outra questão é que a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a CEDAW, conhecida como Convenção da Mulher também, de 1979, do qual o Brasil é signatário, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, de 1994, estabelecem o compromisso dos Estados em garantir às mulheres uma vida sem violência. A questão não sei se vocês recordam, mas a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher foi o documento internacional que foi utilizado pela primeira vez, no caso que a Maria da Penha Maia Fernandes levou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, né, que foi com isso que ela logrou êxito e o Brasil, o Brasil se comprometeu em enviar esforços para que buscasse enfrentar a violência contra a mulher, né? Outra questão importante é que a violência contra a mulher, segundo os dados que constam no site da ONU Mulheres, ele vem, né, no meio da pandemia, essa violência contra a mulher vem se agravando. Aí eu tenho como citar um ponto específico: as mulheres elas ficam em confinamento, não é? A jornada de trabalho delas aumenta significativamente também, né? E aí elas ficam mais próximas, né, dos potenciais agressores, tá bom? Outra questão é que nas casas, né, em que há meninos e meninas e adolescentes, o aumento da violência contra as mulheres tem impactos negativos também nessas crianças, porque elas vão sofrer estresse, traumas e etc. E para discutir esse tema, que é muito importante para a sociedade e para o Poder Judiciário, que é onde a gente trabalha, né? Eu não me apresentei, mas eu sou a Mércia, sou a editora adjunta da revista Temes, que é o periódico oficial científico da Escola da Magistratura, tá bom? Para discutir o tema, nós convidamos as palestrantes, né? A doutora Tereza Germana Lopes de Azevedo, que é juíza titular do juizado, segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Fortaleza. Ela é pós-graduada em Direito Civil francês, né, na Universidade Panthéon-Assas, em Paris, na França, e é formadora da SMEC. A outra palestrante é a professora Sara Dayana Lacerda Martins Lima, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Direito Internacional pela Universidade de Fortaleza, professora do curso de Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará,
Ela é docente externa credenciada da SMEC, né? E ela atua principalmente nas áreas de direito internacional público, direito constitucional, direitos humanos e relações de gênero. Sara também é parecerista, uma das avaliadoras do time de pareceristas da revista Temes, que é a revista da SMEC, e agora ela vai ministrar, né, um curso na modalidade EAD sobre a violência contra a mulher. Então, sejam muito bem-vindas as palestrantes, sejam bem-vindos o público em geral, né? E desde já a gente agradece. Pronto, boa tarde a todos e todas. Parabenizo para a escolha do tema, um tema, sem dúvidas, muito atual, que gera diversas polêmicas, existem muitas divergências ainda no campo jurídico, no que toca à aplicação de normas jurídicas sobre violência doméstica, principalmente, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Gostaria de agradecer a abertura que foi feita pela doutora Mércia. Tenho que dizer que também é um prazer participar do evento com a doutora Tereza Germana, que eu ainda não conheço, mas foram tecidos diversos elogios, e eu confesso que já estou ansiosa para ouvir a sua fala, doutora Germana. E espero eu fazer uma boa introdução para a sua fala. A doutora Mércia, inclusive, ela tocou em alguns pontos que eu vou procurar aprofundar aqui na minha fala, uma vez que eu vou apresentar algumas legislações, alguns documentos internacionais que foram celebrados pelo Brasil com a intenção de promover e proteger os direitos humanos das mulheres, né, livrar as mulheres da violência nas suas mais diversas modalidades, e acabamos também vamos falar também, vamos discutir um pouco sobre todas as questões históricas e sociológicas que estão por trás dessa violência de gênero. Ok? Eu acho que uma das primeiras coisas que nós pensamos quando falamos ou quando nos deparamos com algum debate sobre violência contra a mulher é na Lei Maria da Penha, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa quando escuta falar sobre violência contra a mulher é na Lei Maria da Penha, que nesses últimos dias, para ser mais exata, dia 7 de agosto, completou 14 anos de existência, a Lei 11.340 de 2006, é uma das leis mais populares aqui no Brasil. Eu acho que não existe alguém que não tenha ouvido falar ou não saiba, né, como é que funciona e sobre o que é que ela trata. A Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU uma das melhores legislações do mundo no que toca à proteção da mulher contra violência doméstica, e muitos, né, nesses 14 anos de existência, muitos foram os benefícios, muitos foram os avanços trazidos por essa lei para a proteção da mulher nas relações domésticas, nas suas relações familiares e afetivas, né, estabelecendo penas mais rigorosas, realizando alterações no próprio Código Penal e no Código de Processo também, criando varas e juizados especializados, né, facilitando aí a tramitação dessas ocorrências de violência doméstica. E vale ressaltar que essa lei ela foi fruto de uma exigência internacional, de um compromisso internacional que foi celebrado pelo Brasil. Afinal de contas, foi uma exigência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao analisar o caso da Maria da Penha, né, ao receber a denúncia e, por meio de uma solução amistosa, exigir do Brasil que fossem criadas normas jurídicas e que fossem implementadas políticas públicas também para resolver essa problemática. Para que vocês fiquem mais a par de como é que funciona, né, já que nós tratamos aqui da Comissão Interamericana, só para explicar um pouco melhor para vocês. Existem 3 sistemas regionais, 3 sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. O sistema europeu, interamericano e o sistema africano de proteção dos direitos humanos e dos povos. O sistema interamericano, que atende a OEA, Organização dos Estados Americanos, a organização da qual o Brasil faz parte, e o Brasil se submete, né, participa desse sistema interamericano, ele é composto por 2 órgãos. A Comissão Interamericana, que é o órgão responsável por recepcionar
as denúncias e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o seu órgão judiciário, certo? O Brasil se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e é signatário do seu documento base. O documento base do sistema interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, um documento muito conhecido pelo nome Pacto de San José da Costa Rica. O Brasil é signatário e, dentre tantas outras coisas, o Pacto de San José da Costa Rica estabelece a igualdade entre homens e mulheres. Certo? Esse é um documento genérico sobre direitos humanos. O que é que eu quero dizer com isso? Ele trata sobre várias modalidades de direitos humanos, né, de primeira dimensão, de segunda dimensão, assim como vários outros tratados, dos quais o Brasil faz parte. A exemplo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são de 66, né? A própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos esses documentos prevêem, estabelecem a igualdade entre homens e mulheres, certo? Mas, além desses documentos genéricos sobre direitos humanos, aí eu ressalto que o Brasil ele tem um histórico, né, de se mostrar muito atuante na celebração de tratados sobre direitos humanos, pelo menos até o presente momento, né? E ele também é signatário de vários documentos que tratam de forma específica da proteção dos direitos humanos das mulheres. Eu gostaria de apresentar aqui alguns muito importantes, dois deles, inclusive, principados, de maneira muito apropriada, pela doutora Mércia. O primeiro deles é a CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1979, né, e entrou em vigor alguns anos depois, em 1981, e que até hoje foi ratificado por 188 estados, ou seja, ele teve um nível, né, de adesão considerável, levando em conta que atualmente nós temos 193 estados, né, 193 países no mundo, e ele foi ratificado por 188, quer dizer que houve aí uma grande adesão. Utilizando as palavras da doutora Silvia Pimentel, que é inclusive conhecida da doutora Mércia, para quem não sabe também, a doutora Mércia é especialista em CEDAW. Ela tem vários trabalhos, inclusive trabalho de conclusão de curso e artigos científicos publicados sobre a CEDAW. Tem um projeto também, né, de publicação de uma obra que seria a CEDAW comentada, da qual eu faço muito gosto de participar, inclusive, né? Eu acho que depois, Mestre, você deveria também fazer um curso sobre a CEDAW, né? É um documento muito importante, como eu ia dizer, utilizando as palavras da doutora Silvia Pimentel, esse documento pode ser considerado um marco histórico na promoção e proteção dos direitos das mulheres, por ter sido o primeiro tratado a versar amplamente sobre esse tema. E esse tratado, ele trabalha a proteção dos direitos das mulheres em duas frentes. Primeiro, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, na igualdade de gênero, para que seja possível, né, promover diversos outros direitos, e a repressão a todas as formas de discriminação contra a mulher. E eu acho que é apropriado, para essa temática, a gente analisar melhor, né, o sentido dessa palavra discriminação, porque eu vejo que o termo utilizado não foi violência, mas sim discriminação, e eu peço licença, então, para fazer a leitura muito rápida do primeiro artigo da CEDAW. Veja bem. O artigo 1º diz que, para os fins da presente convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou qualquer outro campo. De forma que o termo discriminação, ele é bem abrangente e podemos, então, aqui incluir
todas as modalidades de violência contra a mulher, a exemplo da violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica, que são aquelas 5 modalidades que são apresentadas, né, são citadas na própria Lei Maria da Penha, e que é de suma importância que todas as pessoas, né, principalmente mulheres que compõem a nossa sociedade e profissionais do campo jurídico saibam, conheçam os conceitos e saibam distinguir muito bem cada um desses tipos de violência. Então, de fato, esse é um documento importantíssimo. Um outro documento do qual o Brasil também é signatário é a Convenção de Viena sobre Direitos Humanos de 1993. Esse é um documento genérico também sobre direitos humanos, mas ele também traz, né, as suas particularidades, a sua contribuição na proteção dos direitos das mulheres, por ter sido o primeiro tratado internacional a apresentar a palavra proibida que começa com S, a palavra sexo, a palavra sexual. Até a década de 90, não existia nenhum documento sobre direitos humanos que tivesse tratado da sexualidade, né? A gente sabe que sexualidade é um tema tabu, então era um tema muito evitado no campo jurídico. Esse tratado, ele estabelece que a violência sexual contra mulheres e meninas é uma forma de violação aos direitos humanos, o que, a meu ver, não deveria ser nenhuma surpresa, mas houve a necessidade de colocar isso por escrito num tratado internacional. E aí eu chamo a atenção de vocês, né? Grande contribuição dessa convenção internacional nesse sentido. No entanto, percebam como, mesmo assim, a sexualidade feminina ela foi tratada de forma negativa. Até hoje, mesmo no campo jurídico, é possível perceber que é mais fácil o direito tratar a sexualidade da mulher, né, de uma forma negativa, ou seja, do ponto de vista da vítima, daquela que sofreu agressão, tratar da violência sexual, do que tratar da sexualidade de um ponto de vista mais positivo, ou seja, promovendo a autonomia sexual, né, a liberdade sexual das mulheres. Isso daí é fruto, né, de toda uma história, de toda uma construção cultural, da qual a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, certo? E a doutora Messi também falou sobre um outro documento muito importante, que inclusive foi utilizado pela primeira vez, né, para embasar o posicionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, que foi a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, justamente porque ela foi celebrada aqui, né, nessa capital do norte do Brasil. Esse documento ele foi adotado pela Assembleia Geral da OEA em 1994, foi ratificado pelo Brasil um ano depois, em 1995, e foi por meio desse documento que o Brasil se obrigou, né, a elaborar uma legislação no sentido de proteger a mulher contra a violência. Daí que surgiu a Lei Maria da Penha. E esse tratado é importantíssimo, porque foi o primeiro tratado a versar sobre a proteção dos direitos das mulheres, reconhecendo que a violência contra a mulher é um problema geral, né, um problema social em termos genéricos, uma vez que ela não é uma realidade apenas do Brasil, apenas da Latinoamérica, mas um problema, de fato, que está presente em grande parte dos países ocidentais, orientais, e traz toda essa carga cultural e estrutural, certo? Esse tratado ele também rompeu com a equivocada dicotomia entre o público e o privado, né, deixando claro que a violência contra a mulher ela não é efetuada, ela não é perpetrada apenas no espaço público, mas que ela está presente até de maneira mais acentuada, no caso da violência contra a mulher especificamente, em âmbito privado, no âmbito das relações domésticas, familiares, afetivas, ok? Podemos também citar, posso também enumerar para vocês alguns outros documentos considerados soft law, né? O que é soft law? São aqueles documentos jurídicos que
não consistindo em tratados, não geram direitos e deveres, certo? Como é o caso das declarações, dos planos de ação, que estabelecem alguns compromissos, algumas metas, mas não têm caráter obrigatório, mas que já são considerados por alguns autores como importantes fontes do direito internacional, são utilizados por algumas organizações, né, como a ONU, no âmbito da Assembleia Geral e dos seus conselhos, como é o caso do Conselho de Direitos Humanos, e alguns tribunais internacionais também já começam a utilizar esses documentos. Tem dois que eu gostaria de enumerar. O Plano de Ação do Cairo, de 1994, que trouxe o conceito de direitos reprodutivos. E a Declaração de Pequim, de 1995, que foi elaborada no âmbito da Quinta Conferência Mundial sobre a Mulher, de 1995, e trouxe a noção de direitos sexuais. E esses dois conceitos, direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles são essenciais, porque é com base neles que a gente pode tratar de temáticas como violência sexual, como violência obstétrica, por exemplo, que também são problemáticas extremamente atuais, que são formas de violação aos direitos das mulheres. Eu fiz questão de complementar a fala da professora Mércia, né, que fez a abertura citando alguns desses documentos, e acrescentei alguns outros documentos, e é claro que existem vários outros, mas esses, a meu ver, são apenas os principais, para mostrar a vocês que, apesar de existir todo um aparato jurídico internacional de proteção aos direitos das mulheres contra diversas modalidades de violência, ainda são altíssimos os índices de violação a esses direitos, tanto aqui no Brasil como em outros países. Então, eu faço uso do pensamento de Norberto Bobbio na sua obra A Era dos Direitos, que desde já recomendo, né, a leitura dessa obra por aqueles que fazem parte do campo jurídico. É um clássico, uma leitura, a meu ver, essencial para entender um pouco sobre o conceito e toda a construção histórica dos direitos humanos. E nessa obra, ele deixa claro que o problema que enfrentamos atualmente não é tanto de garantir o reconhecimento de determinados direitos, mas sim de garantir que esses direitos já reconhecidos eles sejam efetivados. É garantir que as normas jurídicas que já existem, elas sejam, de fato, aplicadas. Acredito que esse é o nosso maior desafio agora. Prova disso é que, em âmbito nacional, além de nós termos uma lei que, como eu disse, né, é considerada uma das melhores legislações do mundo, né, na proteção da mulher contra a violência, nas palavras do secretário-geral da ONU, os índices são altíssimos. E olha que eu falei apenas da Lei Maria da Penha, que é específica sobre violência doméstica, mas nos últimos anos nós tivemos várias outras, né, transformações jurídicas que trouxeram muitos benefícios para essa luta contra a violência. Eu poderia citar a própria Lei de Feminicídio, né, a Lei 13.104 de 2015, agora no início do ano completou 5 anos, né? E que alterou significativamente o Código Penal, incluindo o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, né? Infelizmente, só foi necessária a criação de uma lei como essa, porque apesar da existência da Lei Maria da Penha, muitos casos, né, muitas ocorrências de assassinato de mulheres fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. Só para deixar claro, o feminicídio ele consiste no assassinato de mulheres em decorrência da sua condição de mulher. Ela é morta simplesmente pelo fato de ser mulher, e se inclui no conceito de feminicídio, né, também a violência doméstica contra a mulher. E poderia citar várias outras alterações, por exemplo, no crime de estupro, a inclusão também do crime de importunação sexual no nosso Código Penal, que foi bem mais recente, né? Também alterações no Código Penal muito recentes, se não me engano, 2018, tratando, estabelecendo penalidades para o porn revenge, a vingança pornográfica
né? Que, embora possa ser um crime cometido contra homens e mulheres, na prática tem as mulheres como principais vítimas, justamente porque o exercício da sexualidade, ele não ocorre da mesma forma, né, entre homens e mulheres, também por questões sociais, culturais, certo? Então, apesar de tudo isso, nós ainda enfrentamos essa problemática da violência contra a mulher, e isso daí, por mais que algumas pessoas não acreditem ou achem que isso é exagero, ou que estamos sendo muito repetitivos ao tratar dessa temática, eu já escutei coisas do tipo, os dados, eles não mentem. Pelo contrário, quando se trata de violência contra a mulher, a gente sabe que existe uma cifra oculta, cifras obscuras, no sentido de que existe uma deficiência, né, na coleta de dados por conta de dificuldade de se denunciar esse tipo de crime. Então, na verdade, esses dados, eles não consistem necessariamente numa realidade, e se espera que eles sejam, na verdade, muito superiores àquilo que eles apresentam. Eu poderia dizer, né, pegando dados aqui de 2015 para cá, com base no mapa da violência que foi desenvolvido pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que fez uma pesquisa com base na realidade de 83 estados, ela constatou que o Brasil estaria no 5º lugar no ranking de violência contra as mulheres, né? E esses dados foram, inclusive, utilizados pela ONU, pela OMS, isso daí em 2015. Durante 2016 e 2017, muitas foram as pesquisas indicando que a violência contra as mulheres estava aumentando, principalmente a violência doméstica, e aqui no Brasil, os casos de assassinatos de mulheres. E a região norte, nordeste, ela tem altos índices, né, de assassinatos de mulheres. A cidade de Fortaleza se eu não me engano, a 3ª do Nordeste no número de assassinatos de mulheres. Em 2018, pesquisas apontaram que a cada dia 3 mulheres eram assassinadas pela sua condição de sexo, ou seja, 3 feminicídios por dia aqui no Brasil. Mais de 500 mulheres foram agredidas, dados de 2018, 2019, da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Ceará, e de outros, do Ministério mesmo de Direitos Humanos do Brasil, apontam altos índices dessas violências, e eles utilizam principalmente, né, para a coleta desse o link 180, né, aquele número que pode ser utilizado para se denunciar crimes contra mulheres. Pesquisa realizada entre 2018 e 2019, o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do LIC 180 aumentou 74,6%. Né? Em termos numéricos, isso equivale a quê? A saltar de 2.075 denúncias para 3.624. E nós sabemos que, apesar da criação, né, do LIC 180 ter favorecido muito a denúncia, e por isso mesmo, todos os anos, à medida que as mulheres vão tendo mais informação sobre seus direitos e os meios de realizar a denúncia, essas ligações vão aumentando, mas, sem dúvida nenhuma, isso também decorre da existência de relações conflituosas entre o masculino e o feminino, certo? Como a professora Márcia falou, no início, nesse contexto de pandemia, ou seja, a partir agora de 2020, nós recebemos diversas informações de organizações não governamentais que trabalham com direitos humanos, a exemplo da Anistia Internacional, e também do Ministério de Direitos Humanos, Família e da Mulher, sobre esses dados. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, durante esse período de pandemia,
as denúncias aumentaram 44%. Os dados coletados também têm como base, principalmente, as denúncias feitas pelo Ligue 180, certo? E o próprio Ministério admite que existe, sim, uma cifra oculta e que essas ocorrências devem se apresentar em números realmente muito superiores. Mas, afinal de contas, quais seriam as razões desse aumento no período da pandemia? Né? Primeiramente, a necessidade de criação de tantas normas jurídicas, ela se dá justamente por toda uma construção histórica, social e cultural que gerou uma desigualdade, né, entre homens e mulheres no âmbito político, trabalho, familiar, etc. Socialmente foram estabelecidos papéis e atividades, condutas próprias para o gênero masculino e para o gênero feminino, de forma que para o gênero masculino foi destinada à esfera pública da sociedade. Os homens trabalham fora de casa, os homens têm voz, os homens participam, né, do campo político. Isso aqui no Brasil, pelo menos assim como em outros países, isso fica muito claro, né? Se a gente for tomar como base o número de mulheres que têm representação, né, que assumem cargos no campo político. A gente sabe que é muito inferior ao número de homens, por exemplo. Enquanto que a mulher, historicamente, foi destinada à esfera privada da sociedade. Então, a mulher, historicamente, né, foi destinada a ela à esfera doméstica, de cuidados com o lar, de cuidados com a prole, de cuidados com o marido, né, e a família, de maneira geral. É lógico que, com o passar do tempo, muitas foram as transformações, e várias dessas transformações foram fruto das lutas do próprio movimento feminista nas suas mais diversas vertentes. É um termo, né, assim como direitos humanos, feminismo é um termo que vem sendo tratado de forma muito equivocada na atualidade, quase demonizado, na verdade, mas muitas foram as conquistas do movimento feminista, para além do direito do voto, a inserção da mulher no mercado de trabalho, sem falar nessas normas jurídicas que nós acabamos de citar. A violência doméstica, ela virou a grande pauta do movimento feminista, principalmente durante as décadas de 70, 80 e 90, e daí vieram essas convenções internacionais, essas normas jurídicas que hoje protegem os nossos direitos. Apesar disso, é muito difícil, apesar dessa quantidade de normas jurídicas, é muito difícil apagar do dia para a noite toda essa construção histórica, por mais que a mulher tenha sido inserida em certa medida na esfera pública, a ela ainda foi reservada toda a carga, para toda a bagagem que está presente na esfera privada. Isso daí, podemos dizer que sobrecarrega a mulher, uma vez que ela tem 2, 3 turnos, né, de trabalho, ela tem que trabalhar fora, ainda tem que trabalhar em casa e cuidar dos filhos, enfim. Por mais que a lei estabeleça a igualdade entre homens e mulheres, na prática, até diante da própria aplicação da lei, é possível perceber que muitos desses direitos, às vezes, convertem-se em deveres femininos, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito agora para focar apenas na questão da violência. São várias as pesquisas que apontam que os homens eles morrem mais fora de casa, enquanto as mulheres são vítimas de violência e morrem também na esfera privada. Isso daí já é fruto justamente desse estabelecimento de papéis diferenciados entre o masculino e o feminino. Nessa situação de pandemia, uma das medidas protetivas que foi aplicada logo de início, além da utilização de máscara, de álcool em gel, foi o isolamento. Então, as pessoas, utilizando o lema "fique em casa", as pessoas foram orientadas a não circularem, né, no ambiente público para evitar o perigo de contágio. E nessa situação, as mulheres e meninas passaram a conviver cada vez mais com os seus agressores dentro de casa, né?
Muitas pesquisas aqui no Brasil apontam os dias e horários na semana que as mulheres seriam mais vítimas de violência doméstica. E esses dias, eles geralmente, onde os números aumentam, são sábado, domingo, os finais de semana, né, quando os maridos, os pais, os homens voltam para dentro de casa em termos de horário, principalmente o horário da noite, ou seja, o horário também que os homens voltam do trabalho. Entendo que numa apresentação como essa, assim já em outras palestras e aulas que já ministrei sobre direitos humanos, sobre violência contra as mulheres, alguns homens podem se sentir um pouco desconfortáveis, uma vez que quando tratamos de violência de gênero, violência contra as mulheres, muitas vezes tocamos, né, na questão conflituosa entre os gêneros masculino e feminino. Algumas pessoas acreditam que nós estamos demonizando os homens, generalizando, tratando todos os homens como agressores. Isso está muito longe da verdade. No entanto, nós não podemos deixar de lado as pesquisas, os dados fornecidos por meio de observações e utilizações de ferramentas eficientes de pesquisa, certo? Então, de acordo com as pesquisas, quando se trata de violência doméstica, 96,4% das vítimas são mulheres e meninas, o que justifica a criação de leis especiais para a proteção do gênero feminino, né? É comum também no meio jurídico, eu já escutei de diversos profissionais, colegas, advogados, tratarem a Lei Maria da Penha, por exemplo, como uma forma de discriminação contra o homem, né? E que deveria, talvez, ser criada uma lei específica para a violência contra o sexo masculino. Né? Enquanto que a intenção dessas normas jurídicas é justamente trazer, alcançar uma igualdade material entre homens e mulheres, uma vez que a igualdade formal ela já foi garantida legalmente, mas que na prática essa igualdade ela não existe. Não temos a menor intenção também, né, num evento como esse ou em qualquer outro momento, de agir de forma a generalizar as situações. Obviamente, nem toda mulher é vítima de violência, nem todo homem pode ser classificado como agressor, mas as pesquisas apontam que as denúncias, nas denúncias de violência doméstica, nos casos de violência doméstica, 74,6% dos agressores são do sexo masculino. Então, isso quer dizer que é necessário nós realizarmos um recorte em termos de gênero sobre essa problemática da violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma. E é da maior importância que isso seja, né, assimilado pelas pessoas, para que nós possamos trabalhar esses aspectos históricos, esses aspectos sociológicos, para melhor interpretação e aplicação das normas jurídicas. A professora Messi também fez menção a alguns documentos, a alguns relatórios da ONU. O secretário-geral da ONU, assim como a ONU Mulheres, se posicionou sobre o aumento da violência contra as mulheres no período de pandemia, não apenas aqui no Brasil, mas em diversos outros países, e apontou algumas medidas que deveriam ser adotadas pelos estados no sentido de reverter essa situação e de dar uma maior proteção às mulheres. Como algumas alterações, além de propor algumas alterações legislativas para aqueles estados que ainda não contam com legislações próprias sobre esse tema, também propôs medidas protetivas, utilização de novas medidas para garantir a efetividade das medidas protetivas, e também tocou num assunto que eu acho muito relevante, as casas-abrigo, né, que devem... muitas delas, aqui no estado do Ceará mesmo, fecharam, não estavam funcionando durante o período da pandemia, e que são ambientes que são indispensáveis. Essas casas-abrigo recepcionam mulheres que são vítimas de violência e que não têm outro lugar para ir. Se durante a pandemia elas ficam fechadas e não funcionam, isso gera ainda mais vulnerabilidade
para essas mulheres que estão sofrendo violências. Então, a ONU também chamou a atenção dos estados com relação ao fornecimento, né, de recursos para uma continuação das atividades dessas casas-abrigo. E só para fechar e passar a palavra para a doutora Tereza Germano, que com certeza tem muito mais, né, a acrescentar sobre essa temática do ponto de vista jurídico e prático, né, das funções que ela ocupa, eu gostaria só de... Estava falando e estava lembrando aqui de uma situação como feminista, como professora, né, de direitos humanos e que pesquisa essa área de violência de gênero, obviamente eu escuto dos mais diversos comentários. E eu me lembro que durante uma aula, quando eu estava falando sobre esses aspectos históricos e sociológicos da violência de gênero, um aluno, homem, ele disse: professora, é isso mesmo. Então, ninguém, a senhora e as outras mulheres não podem querer que essa situação simplesmente mude do dia para a noite. Se a senhora está falando de algo, né, que está se transformando aos poucos durante séculos e séculos. E aí eu disse, e eu repito, pois eu quero sim que isso daí mude do dia para a noite, né? Porque a mulher sou eu que corro o risco de ter os meus direitos violados, sou eu que encontro dificuldades para a efetivação dos meus direitos, eu que tenho preocupação também com relação às outras mulheres na sociedade, é uma questão de empatia e eu desejo sim, e luto para que isso, se possível, mude do dia para a noite. E acredito que os homens têm um papel também muito importante nesse processo de transformação social. Afinal de contas, todas as pessoas, homens ou mulheres, têm a tendência de reproduzir padrões sociais, têm a tendência de reproduzir aquilo que aprenderam, principalmente dentro, né, do seu espaço familiar. Então, o menino que viu a mãe apanhar do pai, ele certamente, provavelmente, ele poderá se tornar um agressor. Uma menina também que viu a mãe se submeter a determinadas situações, né, de violação aos seus direitos, de violência doméstica, por exemplo, ela tem também, não é muito difícil que ela assuma posteriormente uma posição de vítima. E quanto mais nós nos informarmos sobre essa situação e conhecermos os nossos direitos, mais fácil vai ser também transformar essa realidade para as próximas gerações. É pelo menos por isso que eu trabalho bastante. Eu espero ter feito uma boa abertura para o que a professora Tereza Germana vai agora nos apresentar, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, professora Sara, pela brilhante exposição, tá bom? Agora, me veio à mente uma questão que hoje a gente está aqui, né, no Poder Judiciário, discutindo sobre a violência contra a mulher. Isso me fez lembrar justamente o que a professora Silvia Pimentel, que foi presidenta no comitê da CEDAW por 2 ou 3 mandatos, que ela fala num dos relatórios de atuação dela, né? Que no âmbito da CEDAW, no texto da convenção, não fala sobre a violência contra a mulher no sentido específico, no trato da violência doméstica também, né? E por que ela diz que isso aconteceu? Porque na década de 70 não era um momento propício para tentar colocar isso no texto. Por quê? Porque naquela época, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Então, se fossem colocar esse texto, dificilmente a convenção seria aprovada, tá bom? Tanto foi que anos depois veio a Recomendação Geral de número 19, que trata especificamente sobre a violência contra a mulher. Só para a gente ver, né, o quanto a gente avançou, mesmo que lentamente, e hoje, né, a gente está aqui discutindo esse tema que antes era do âmbito privado, né? Tá bom? Então, agora, né, muito obrigada, professora Sara. Agora eu passo a palavra para a doutora Tereza Germana, que é juíza titular do 2º Juizado,
que trata especificamente sobre a violência, né, doméstica contra a mulher. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então eu quero parabenizar inicialmente a professora Sara, e que a abertura que ela fez foi brilhante. E esse webinário é riquíssimo, porque justamente ele mostra a teoria, né, todo esse contexto histórico, toda essa evolução, e agora, na minha fala, é o viés da prática, não é, a parte realmente ligada à experiência profissional de julgamento dessas ações envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher. E é uma oportunidade realmente única de unir esses dois aspectos, né, o aspecto teórico, histórico, tão bem apresentado pela professora Sara, para que as pessoas entendam tudo, por que hoje nós estamos nessa situação, como foi, quais os fatores que geraram a criação da Lei 11.340 de 2006, que completou recentemente 14 anos, como a professora Sara muito bem falou, não é? Dizer que é um prazer estar aqui sendo na companhia também da doutora Mércia, que é uma professora pela qual tenho imensa admiração, e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom. Vocês não têm ideia de como uma oportunidade dessa é importante para o Poder Judiciário, mais especificamente falando, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, que daqui a pouco eu vou trazer a novidade, que agora são 2. Por quê? Porque nós, muitas vezes, quando estamos fazendo as audiências, nós pensamos, se talvez aquelas pessoas tivessem um pouquinho mais de informações sobre a lei, hoje elas não estariam aqui. Por isso, eu nunca perco uma oportunidade de explicar, na medida dos meus conhecimentos, obviamente, todos ainda continuamos em aprendizado permanente, como funciona a aplicação da lei. O nosso objetivo, como eu anunciei sucintamente agora, é falar, justamente evoluir em relação a tudo isso que a professora Sara falou brilhantemente. Ela expôs todos esses caminhos, né, que nos fizeram chegar até esse momento. E já a minha fala traz um aspecto prático para que vocês possam entender como tudo isso que ela falou vem se desenvolvendo na prática, ou seja, no Poder Judiciário. Então, vocês vão perceber que a minha fala ela é mais fruto mesmo da minha experiência como julgadora do que realmente, digamos assim, algo tão bonito e tão bem apresentado quanto foi a exposição da professora Sara. Então, já de antemão, já esclareço um pouco, porque é o fruto de uma experiência de que eu venho constatando já há 3 anos como juíza da violência doméstica. Eu sou magistrada há 22 anos e há 3 anos eu comecei a trabalhar na violência doméstica e familiar contra a mulher. Sem sombra de dúvidas, um tema apaixonante. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa e eu quero transmitir esse amor que eu tenho por essa disciplina para todos vocês. É pena que ela ainda não é uma disciplina obrigatória nas escolas, mas cabe aí justamente às grandes doutrinadoras como a doutora Mércia, a doutora Sara, não é? Justamente lutarem também para que um dia essa disciplina seja uma disciplina obrigatória nas faculdades de Direito, porque ainda há uma certa negligência em relação a esse tema. É incrível como as pessoas, às vezes, concluem o curso de Direito sem conhecer essa lei nos seus aspectos práticos, sem realmente estudar essa lei como ela deve ser estudada. Então, nós temos uma outra luta que nós devemos realmente abraçar para que um dia essa seja uma disciplina nas faculdades de Direito, uma disciplina obrigatória, inclusive. Então, eu trouxe 8 tópicos práticos para falar, e o meu objetivo é bem simples, no sentido de orientar as pessoas que ainda possam ter dúvidas sobre a aplicação prática da Lei 11.340 de 2006. E por que isso? Para que elas possam evitar situações
de violência doméstica e ajudar também pessoas, amigos, familiares. Nós precisamos, o objetivo do judiciário não é apenas punir, não é apenas aplicar a lei. Nós precisamos ter um judiciário preocupado com a sua função social, no sentido de explicar, de divulgar, sobretudo uma lei tão importante quanto essa e que afeta todas as pessoas, indiscriminadamente, porque é a violência que acontece dentro de casa, ali na família, não é? Então, assim, é algo de muita importância e que precisa ser uma luta de todos nós. Eu começo aqui falando que com o decorrer de tudo isso que a professora Sara expôs, toda essa evolução histórica, teórica, esses avanços, tudo isso que ela falou tão brilhantemente, hoje em dia tem uma importância tamanha que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu como meta. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, para as pessoas que possam estar nos assistindo e que não tenham formação jurídica, é justamente um órgão que é responsável, no caso, pelo acompanhamento das atividades do Poder Judiciário em todo o Brasil, e ele estabelece metas que deverão ser cumpridas por todos os tribunais do país. Então, é importantíssimo ressaltar que os julgamentos das ações de violência doméstica e familiar contra a mulher constituem uma meta do CNJ, mais especificamente a meta número 8. E por que é importante dizer isso? Para demonstrar a preocupação que o Conselho Nacional de Justiça teve com essa situação de violência, a ponto de erigi-la como meta, e não só isso, de promover diversos movimentos para que essa meta seja bastante divulgada e seja cumprida pelos tribunais. Vou falar aqui de 2 desses movimentos aqui de uma maneira breve e mais ao longo da exposição vou explicar melhor. O primeiro deles é a Semana da Justiça pela Paz em Casa, um evento que foi criado também pelo Conselho Nacional de Justiça e já estava na sua 15ª edição. Inclusive, agora nós estamos aguardando as orientações para saber como ele vai ocorrer durante esse período de pandemia, mas eu vou explicar como ele vinha acontecendo até então ao longo da minha fala, porque ela tem uma sequência lógica, vocês perceberão. E o segundo, com o qual eu quero terminar, só apenas anunciando, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que é a mais nova campanha do Conselho Nacional de Justiça e que também eu aproveito para divulgar, está sendo bastante veiculada pelas emissoras de televisão, as emissoras de rádio, as redes sociais, mas eu aproveito mais essa oportunidade para explicar e tirar as dúvidas que, eventualmente, nossos ouvintes possam ter. Então, anunciando esses 2 aspectos principais, esses 2 tópicos, eu começo agora com uma sequência lógica de 8 fatores sobre os quais eu quero falar sucintamente. Vou procurar usar uma linguagem que possa ser acessível às pessoas que não têm formação jurídica, mas, infelizmente, de vez em quando eu vou precisar falar de artigos e de uma maneira mais técnica, por isso, de antemão, já peço as minhas desculpas por isso, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais simples possível. O conceito de violência doméstica, como a professora Sara muito bem explicou, realmente ele foi um grande avanço, e é hoje ainda um grande avanço, e é previsto na própria Lei 11.340, que foi uma decorrência de toda essa evolução, muito bem explicada. E eu acredito que todos já ouviram falar, como a professora falou, sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, que é definida de acordo com a lei como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial em ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, aproveitando a sua vulnerabilidade. Esse é o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que é mais conhecida como Lei Maria da Penha. Em homenagem a essa grande mulher, Maria da Penha Maia Fernandes, pela qual tenho uma grande admiração, porque ela soube transformar o seu sofrimento em uma grande conquista para todas as mulheres. Então, realmente, não se pode deixar de admirar profundamente uma mulher que teve essa capacidade de transformar a sua dor
em uma grande conquista para todas as mulheres e para toda a sociedade em geral, porque, afinal de contas, combater a violência é algo que beneficia toda a sociedade. E esse conceito, como vocês podem observar, ele traz vários aspectos, várias palavras importantes, e como vocês sabem, na lei não existem palavras inúteis. Daí porque cada um desses elementos que constitui o conceito de violência doméstica é importantíssimo para a caracterização da situação como uma situação que pode ser objeto de julgamento no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E um dos dois, que hoje nós temos dois. Eu explico isso porque o que acontece é que nem todas as ações podem ser julgadas pela nossa jurisdição. É necessário que haja aqui esses elementos, como eu falei. Por exemplo, a questão da vulnerabilidade é importante, é necessário que, em virtude do gênero, essa pessoa que se encontra na condição de vítima se torne vulnerável, ou seja, a decorrência uma decorrência do seu gênero, né, é a questão que lhe faz ser vulnerável àquele agressor, aquele ofensor, aquela pessoa que está lhe provocando uma violência psicológica. Também é interessante falar sobre os tipos de violência. A lei, em seu artigo 7º, trouxe uma imensa inovação, e eu quero realmente falar sobre esse ponto de uma maneira muito evidente, muito marcante, porque o que acontece? Falando numa linguagem mais simples, ainda hoje, muitas pessoas imaginam que só vai ser submetida a um julgamento pelo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pessoa que agrediu ou tentou agredir a vítima fisicamente. Ainda hoje, eu ouço pessoas que dizem: não, eu não agredi, eu não, falando uma linguagem mais simples, né? Eu não bati nela, ela não causei nenhum ferimento. Então, assim, há uma ilusão de que somente uma agressão física seria capaz de levar uma pessoa a um julgamento pelo Poder Judiciário como causador de uma violência doméstica. E isso precisa ser muito difundido por nós, professora Sara, professora Messi, para que todas as pessoas entendam que existem 5 tipos de violência, quais sejam previstos pela Lei 11.340 de 2006, quais sejam a violência física, obviamente, que todos conhecem, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, eu acho que se todo mundo guardar essa parte aqui da minha fala, eu já ficarei muito feliz. Porque o que eu percebo é que ainda hoje as pessoas acham que precisa haver morte, que precisa haver uma grande lesão para que elas sejam presas em flagrante ou submetidas a um julgamento. E é importante ressaltar que não. E aí eu aproveito a oportunidade para elencar alguns dos tipos que se enquadram nessa categoria, deixando bem claro o que é mais fantástico. A lei, ela deixou uma abertura para que novos tipos envolvendo a violência doméstica pudessem ser constatados. Quando você vê o conceito de violência doméstica, física, patrimonial, psicológica, sexual e moral, no artigo 7º, ele deixa em aberto a possibilidade de outras condutas. Cada uma delas ocupa um longo parágrafo do artigo 7º, no sentido de o parágrafo que eu falo em termos de português, né, em termos ortográficos, é um longo parágrafo, mas ele, ao final, ainda deixa a possibilidade de que outras condutas possam ser abrangidas por essa aplicação e essa caracterização como violência doméstica. Entretanto, vamos enumerar algumas delas, que são as mais comuns. Vamos começando assim por uma espécie de gradação, mas que não significa que uma seja mais importante do que outras, porque todas são violência doméstica e todas são tratadas com o mesmo cuidado, o mesmo procedimento, para que não haja realmente nenhum tipo de diferenças entre
uma conduta no sentido de que essa conduta ela não é violência doméstica. Se ela está numa dessas situações aqui, ela realmente pode caracterizar uma violência doméstica, que seria, no caso, as contravenções de vias de fato e a contravenção, né, são duas, as contravenções de via de fato e perturbação da tranquilidade. São duas contravenções que, dependendo do contexto das pessoas que estejam envolvidas, podem caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Os crimes, aí já entram nos crimes. Os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, que eu quero falar um tópico especificamente sobre isso, que é o segundo ponto mais importante, eu acho, da minha fala. Continuando, os crimes de calúnia, difamação, injúria, dano, destruição ou ocultação de documentos da vítima, constrangimento ilegal, ameaça, importunação sexual, lesão corporal, violação sexual mediante fraude, estupro, tortura, sequestro e cárcere privado, feminicídio e outros. Como vocês podem perceber, é uma lista longa e ela ainda não é taxativa. Ou seja, existem também outras situações e o que se vem vendo no decorrer do tempo é que essas possibilidades, essas tipificações vão aumentando. Então, para aquelas pessoas que acham que uma ofensa, que uma ameaça, que um constrangimento ilegal é algo simples, que não vai envolver um procedimento criminal e um julgamento, é importante aprender que vai sim, dependendo do contexto. Nós temos os casos mais frequentes do juizado, obviamente, de lesão corporal, mas temos casos de ameaça, calúnia, injúria. Então, tudo isso pode gerar um procedimento criminal, pode gerar, inclusive, dependendo do caso, uma prisão em flagrante. Então, é importante que as pessoas, isso precisa realmente se tornar algo do conhecimento da população, porque muitas vezes elas começam com esse tipo de agressão achando que nada vai acontecer. E também isso já gera o próprio ciclo da violência, aquele que a vítima às vezes se submete ao primeiro tipo de violência, que é mais nenhum tipo de violência eu considero brando, mas que ela se submete a um tipo que a população pode achar que não é tão grave, e com o decorrer do tempo, a gravidade vai aumentando, até mesmo chegar numa tentativa de feminicídio. Por isso é importante quebrar esse ciclo da violência. Ainda mais especificamente sobre o sujeito ativo e o sujeito passivo da lei, que é outra questão muito importante, o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto uma mulher. E também, dependendo do tipo de relacionamento, é necessário que haja um vínculo entre essas duas pessoas. É diferente de, por exemplo, no caso de um caso de um crime envolvendo duas pessoas estranhas. Aqui, a lei se aplica a pessoas que têm um vínculo de familiaridade, ainda que esse vínculo já tenha terminado, como acontece com casos de ex-maridos, ex-namorados, mas é importante que haja esse vínculo, ainda que eles não morem na mesma casa. Quanto ao sujeito passivo, é sempre uma mulher, e recentemente há o entendimento pacífico da aplicação da Lei 11.340, no caso de mulheres trans vítimas de violência doméstica. Esse já é aceito aqui também na nossa jurisprudência. Inclusive, eu cito aqui, peço licença para ler o enunciado 46 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica, que diz: a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Ou seja, não há necessidade dessas duas situações para que a lei seja aplicada. Eu passo aqui agora a falar de algo também que é muito importante, que gera muita polêmica e muitas dúvidas, mas que nós precisamos sempre esclarecer, informar a população sobre isso, que é a possibilidade da concessão das medidas protetivas de urgência. Para vocês terem ideia, nós recebemos, em média, em torno de pelo menos 10 pedidos de medidas protetivas por dia. Para quem não sabe, essas medidas protetivas, elas são
são providências determinadas pelo juiz para proteger a integridade física e psicológica da vítima. Nesse sentido, é feito um procedimento na Delegacia de Defesa das Mulheres, que funciona 24 horas. Também um outro, quero muito divulgar isso, que a Delegacia de Defesa da Mulher funciona na Casa da Mulher Brasileira, justamente 24 horas, né? Assim, ela está instalada lá e é o local onde deve justamente ser abertos os procedimentos. E como esses procedimentos podem ser abertos? Antes de voltar um pouco aqui para as medidas protetivas. Esses procedimentos, eles podem ser abertos pessoalmente à vítima, a pessoa que se sente vítima pode ir diretamente à Delegacia de Defesa da Mulher, que se situa na Casa da Mulher Brasileira, pode também fazer um boletim de ocorrência eletrônica. Atualmente, a Delegacia de Defesa da Mulher voltou a funcionar em regime presencial, está funcionando normalmente, inclusive eu estive lá na semana passada e já havia um grande número de pessoas sendo atendidas. E o número de pessoas atendidas na Casa da Mulher Brasileira por ano é gigantesco. E então, nesse caso, ela já voltou a funcionar presencialmente. Mas no tempo da pandemia, e assim como hoje, no tempo necessário o isolamento social, em decorrência da pandemia do Covid-19, era possível fazer um boletim de ocorrência eletrônico. E para facilitar mais ainda a vida das pessoas, foi criada agora a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica contra a mulher, né, que no caso permite a possibilidade das farmácias que foram cadastradas e receberam uma cartilha com instruções escritas pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Associação de Magistrados Brasileiros, que foram os criadores dessa campanha, e essa campanha contou com a adesão de todos os tribunais do país, principalmente do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que vem fazendo belíssimo trabalho de divulgação e também vem realmente fortalecendo a campanha aqui no Estado do Ceará. Graças a essa campanha, hoje, a mulher que se sente vítima de violência, ela pode ir a uma das farmácias cadastradas e, ainda que esteja na companhia do seu suposto ofensor ou agressor, mostrar a mão com o X, ainda que esteja procurar de uma maneira discreta, caso esteja acompanhada, né, do seu caso. Isso aí já é um caso em que a pessoa está num nível de violência tão grande que ela não tem mais nem o direito de sair sozinha de casa. Mas por isso foi criada a campanha, para que nenhuma mulher ficasse desprotegida. Então, nesse momento, as farmácias cadastradas receberam essa cartilha e uma orientação a fim de que pudessem registrar, não é, esse pedido de socorro, digamos assim. Então, agora, não há mais desculpas para a pessoa dizer que não sabe como comunicar que está sendo vítima de violência doméstica. Realmente, todos os meios assim foram bastante ampliados com a campanha. Voltando aqui às medidas protetivas, sobre as quais eu comecei a falar, caso, quando a vítima comunica que está sendo submetida a um desses 5 tipos de violência, ela pode requerer na Delegacia de Defesa da Mulher, lógico, através desses meios sobre os quais eu falei, medidas protetivas de urgência. E aí há uma série de medidas, como o afastamento do agressor do lar, como um distanciamento entre o agressor. Eu uso a palavra agressor, pessoal, mas é importante que vocês entendam que agressor nem sempre vai ser o que provoca uma agressão física. A agressão pode ser a violência psicológica, mas eu vou usar essa palavra só para ficar mais simples. Então, assim, no caso, a pessoa pode requerer uma dessas medidas protetivas de urgência, que seria o afastamento do agressor do lar, ou um distanciamento, ou a proibição de que ele fosse até determinado lugar, ou entrasse em contato com ela, telefonasse com ela. Esses pedidos são encaminhados ao juizado. Hoje nós temos 2 juizados. O antigo juizado, que era conhecido como Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e mais popularmente conhecida como Juizado da Mulher, foi dividido. E hoje nós temos o primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
e o segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, do qual eu tenho a honra de ser a titular. A titular do primeiro juizado é a doutora Rosa Mendonça, que há 11 anos realmente trabalha incansavelmente no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, esses dois juizados recebem uma média de, no mínimo, cada um 10 pedidos de medida por dia, no mínimo. E o juiz tem um prazo para analisar essas medidas, porque realmente elas são urgentes. O prazo é de 48 horas. Nós temos uma preocupação muito grande com a análise dessas medidas. Também é importante esclarecer que há um tempo para que haja essa tramitação, que não é imediato. No momento em que a pessoa assina o boletim de ocorrência, o juiz já vai saber de imediato. Existe a tramitação do próprio sistema, e isso às vezes pode levar algum tempo, mas não muito. O importante é que, quando entra na nossa fila, nós procuramos cumprir esse prazo, estamos trabalhando para isso, né? Apesar das outras demandas que nós temos, que não são só essas. E também, não posso deixar de falar que a Lei 11.340 de 2006, ela inova no ordenamento jurídico quando traz um regime muito mais rigoroso do que o que existia até então para essas condutas, como esses tipos de contravenção, por exemplo. Por que esse regime é mais rigoroso? Porque há ainda hoje essa necessidade de proteção. E o que eu chamo de um regime mais rigoroso? É um regime, por exemplo, na qual não pode ser aplicada a lei relativa aos crimes de menor potencial ofensivo, que é a lei número 9.099 de 1995, chamada Lei que Rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Essa lei estabelece benefícios despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. A transação penal seria, no caso, o não julgamento daquela pessoa, a não propositura da denúncia, mediante um acordo no qual ela prestaria serviço público, prestaria serviço à comunidade, ou pagaria, no caso, uma pena pecuniária. Isso não se aplica nas ações criminais que são regidas pela Lei 11.340 de 2006. Não existe essa possibilidade de pagar uma cesta básica, de prestar um serviço à comunidade, justamente porque isso seria um grande benefício. E, no caso, o objetivo da lei era proteger a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como também não é possível a suspensão condicional do processo. Por isso é importante falar para que as pessoas saibam como essa lei é rigorosa. Só falar aqui um pouquinho da criação, não é, desse novo juizado, também explicar, porque a população pensa, doutora Mestre, doutora Sara, que somos nós as responsáveis pelos julgamentos das ações envolvendo feminicídios, e não somos, nem eu, nem doutora Rosa. O julgamento das ações envolvendo feminicídios são da competência das varas do júri da comarca da capital. Nossa competência é para o julgamento de todas as demais ações criminais que realmente não estejam relacionadas ao feminicídio, como os outros delitos aqui que eu mencionei. Nesse novo, só explicar um pouco mais do nosso segundo juizado, dizer que ele funciona no mesmo lugar onde vai continuar funcionando agora primeiro juizado, que é na Avenida da Universidade, número 3.281, no bairro Benfica, bem pertinho da reitoria da Universidade Federal do Ceará. É importante explicar isso porque, às vezes, as pessoas se dirigem ao fórum, e nós não trabalhamos no fórum, nós trabalhamos na Avenida da Universidade, 3.281, bairro Benfica. Nesse momento, nós ainda estamos trabalhando em regime de teletrabalho. E para que vocês tenham ideia, a nossa produtividade aumentou 87%, de acordo com dados da Corregedoria Geral da Justiça, o que demonstra que a justiça não parou durante esse período de isolamento social. Nós procuramos nos adaptar o mais rapidamente possível. E nós tínhamos duas grandes preocupações. A primeira, que nenhum jurisdicionado deixasse de ser atendido, então disponibilizamos vários números de telefone, e-mail. E a segunda era resolver os problemas das medidas protetivas de urgência também dentro do prazo.
fizemos um grande trabalho durante esse período e que realmente, às vezes, não pode ser tão divulgado quanto deveria, pelo fato de realmente nós não termos nem tempo para fazer isso, de tanto trabalho que nós temos. E aí eu aproveito a oportunidade para falar sobre isso e para esclarecer uma questão importantíssima que a doutora Sara falou, sobre o fato de que os homens, às vezes, se sentem, como ela falou, meio desprestigiados, como se estivesse havendo algum tipo de benefício exagerado às mulheres, né? Ainda há quem possa pensar, né, ter esse tipo de pensamento, né? Mas por isso é que nós explicamos aqui que o juiz e as juízes, apesar de serem juízes da violência doméstica e familiar contra a mulher, são obrigadas a observarem o princípio da imparcialidade. Isso significa que quando nós estamos fazendo nossas audiências, nossos julgamentos, nós asseguramos as garantias constitucionais que os jurisdicionários têm direito, como o interrogatório, com todas as suas garantias, a produção de prova testemunhal, a própria questão do tratamento com urbanidade, não é? Então, é importante dizer isso, que nós estamos atentas, bem atentas a isso, para que não haja dúvidas sobre a seriedade e a imparcialidade nos nossos julgamentos. Então, eu agradeço aqui a professora Mércia, foi um prazer, quero me colocar à disposição sempre que for necessário. 30 minutos aqui que nós falamos, eu espero poder ter trazido alguma contribuição no sentido de esclarecer as pessoas que nos assistem e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Foi uma honra estar aqui ao lado das brilhantes professora Mércia Cardoso e professora Sara, que realmente são inspiração para mim. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tereza Germana, muito obrigada pelas suas gentis palavras com o meu trabalho, né? Na escola. Professora Sara, a senhora deseja falar mais um pouco, a partir da fala da doutora Germana sobre a atuação como magistrada, não é? Lá no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora Mércia, eu acho que a fala da doutora Tereza Germana, a qual eu parabenizo pela explanação, foi brilhante, foi muito completa, eu não tenho como complementar, apesar de ter sido apenas meia hora, mas eu acho que ficou muito claro para todos, né, como é que o juizado funciona. Ela também deu explanações sobre os tipos de violência, eu acho que foi uma explicação muito clara, não tenho realmente como e por que complementar. Mais uma vez, parabéns, gostei muito da apresentação da doutora Tereza. Obrigada. Eu quero apenas um pouco, rapidamente, explicar sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que foi a segunda campanha, né? Eu disse que falaria sobre a campanha Sinal Vermelho e sobre a campanha, que não é uma campanha, porque ela acontece todos os anos, que se chama Semana da Justiça pela Paz em Casa. O que é isso? Durante 3 vezes por ano, nos meses de março, agosto e novembro, nós dedicamos uma semana para intensificarmos ainda mais, se é que isso é possível, o nosso trabalho. E isso é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais do país e que deve ser cumprida por todos os juízes de todos os municípios que têm competência para tratar de questões envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, além de estabelecer o julgamento das ações de violência doméstica e familiar contra a mulher como meta número 8, além de fazer campanhas como a campanha do Sinal Vermelho, de promover eventos, que nós temos a Jornada Maria da Penha, nós temos também o Encontro Nacional do Fórum Nacional dos Juízes de Violência Doméstica, que geralmente os juízes e juízes que trabalham nessa área são pessoas que gostam muito de estudar essa matéria e se encontram uma vez por ano, pelo menos, para trocar suas experiências. E, além disso, nós temos os 3 episódios anuais da Semana da Justiça pela Paz em Casa. E aí, naquela semana, que acontece justamente, são os meses de agosto, março, agosto e novembro, os juízes devem priorizar
os processos relacionados ao julgamento, às ações criminais, aos pedidos de medida protetiva relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, eles devem fazer um número maior de audiências. O ideal é que ele passe, se é um juiz que tem várias competências, como o juiz da comarca de vara única, que ele trata de todos os temas, o ideal é que ele tire aquela semana exclusivamente para julgar, despachar, decidir e fazer audiências nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Que ele tem aqui, obviamente, no interior, o número também, infelizmente, é muito elevado dessas ações. E não existem juizados especializados como na capital, onde existe agora 2, e em Juazeiro também nós temos um juizado especializado. O que acontece? Então, já nós que já fazemos isso diariamente, devemos aumentar, ou seja, a minha média de audiências deve triplicar, pelo menos, durante uma semana da Justiça pela Paz em Casa. Nós chegamos a trabalhar até mesmo depois do expediente, justamente para chamar a atenção da população para esse grave problema que acaba prejudicando toda a sociedade. Por quê? Ele traz outras consequências, traz consequências para as crianças, para os filhos, traz consequências no trabalho, nas ocupações das pessoas. Também é importante falar, por último, já encerrando mesmo, mas que é fundamental, que hoje o descumprimento de uma decisão que concede medidas protetivas a uma vítima, se a pessoa é intimada dessa decisão e ela descumpre essa decisão, esse fato, esse descumprimento é previsto como crime no artigo 24A da Lei 11.340, uma inovação relativamente recente, mas que já tem grandes repercussões. Ou seja, dando um exemplo, então uma pessoa que está sendo acusada de cometer uma lesão contra sua ex-esposa, por exemplo, se aquela ex-esposa pede uma medida protetiva para que ele não se aproxime dela, para que ele não a procure no seu endereço de trabalho, ou para que ele seja afastado do lar, e de repente ele descumpre essa decisão, lógico, a decisão só passa a valer do momento em que ele foi intimado. Se ele não tem conhecimento, ele não pode cumprir uma decisão sobre a qual ele não foi intimado. Mas no momento em que ele toma conhecimento dessa decisão e a descumpre, ele pode responder por um outro delito que é previsto no artigo 24A da Lei 11.340, e isso dará ensejo a uma nova denúncia e uma nova ação penal. Portanto, as pessoas que recebem essas intimações, o ideal é que elas procurem ou a Defensoria Pública ou o advogado particular, mas elas não devem procurar as pessoas em relação a qual foi determinado que elas não deveriam se aproximar nem entrar em contato, porque isso pode gerar uma segunda ação penal. Eu explico isso porque as pessoas justamente não entendem e o que fazem. Na hora que recebem uma decisão como essa, a primeira coisa que fazem é ir justamente procurar a pessoa em relação à qual elas foram proibidas de se aproximar. E aí elas poderão ser novamente até presas em flagrante. E isso é muito bem orientado. Agora, é interessante também explicar que a pessoa que pede uma medida protetiva de urgência, que se dizendo vítima de violência doméstica, ela não pode também violar essa decisão. Se ela quer voltar a falar com aquela pessoa em relação à qual ela pediu a medida, se ela quer se reconciliar, se ela quer voltar ao relacionamento, ela deve inicialmente procurar o juizado, ainda que por telefone, mas é lógico que vai ser marcada uma audiência, tudo isso nós ouvimos a pessoa porque ela pode estar sendo coagida a fazer isso, e aí vai ser feita uma audiência com uma das juízas para que ela diga que não quer mais aquela medida, e aí sim ela poderá voltar a falar com a pessoa em relação à qual ela havia sido beneficiada com o distanciamento. Então, porque às vezes a gente sabe que as pessoas acontece das pessoas se reconciliarem e não comunicam ao juizado. Então, é importante que elas comuniquem porque aquela pessoa está sofrendo uma restrição. Além disso, o fato delas se reconciliarem não significa que a outra pessoa, caso já tenha sido denunciada com denúncia recebida, não será submetida a julgamento.
vão acabar com a ação penal. E isso não repercute de forma alguma no julgamento. Então, eu quero agradecer e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tereza Germana. Eu vou apenas comentar um pouco da minha experiência também, apesar de ser a mediadora, mas é interessante. Quando eu comecei a estudar a violência contra a mulher, não existia uma lei específica para o trato desse problema, não é? Foi na década de 90, quando eu ainda era estudante de serviço social, e eu terminei fazendo pesquisa de campo, né, na Casa do Caminho, que é o albergue que tem no estado do Ceará, para atender as mulheres que correm risco iminente de morte, né? E com aquela experiência, eu terminei levando para toda a minha vida essa questão de combater as formas de discriminação e as formas de violência contra a mulher. E a partir de quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, não é? Não porque o Estado brasileiro é um Estado bom, não. Foi por conta das pressões internacionais que o Brasil sofreu. Então, ele teve, né, que uma das medidas que está lá no documento, na Organização dos Estados Americanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seria de criar uma lei específica para combater a violência contra a mulher. E combater também, mas também prestar assistência. Inclusive, tem um dos pontos lá que deve prestar assistência também até aos homens, né, aos agressores das mulheres. Então, eu tenho em mente que as coisas também podem partir, né, de uma educação dessas pessoas para que elas não incorram, né, no delito novamente. Tá bom? Eram algumas breves considerações que eu queria fazer, né? Hoje a gente tem a lei. Naquela época que eu fazia pesquisa na Casa do Caminho, não existia uma lei, agora tem uma lei, mas os índices de violência ainda são bem alarmantes na sociedade, não somente na sociedade brasileira, mas também nos outros países. É o que a gente observa. Era mais nesse sentido, de a gente refletir, né? A gente pensar estratégias, né, como a doutora Tereza Germana falou, para tentar colocar. Aí teria que fazer um diálogo com a Comissão de Educação Jurídica, né, da OAB também, para fortalecer esse pedido, né, para que a questão da violência contra a mulher seja colocada nos currículos também educacionais, que é um tema importantíssimo, tá bom? Para divulgar aqui o nosso e-mail, doutora Messia, que é Pronto. O e-mail do juizado é fo.2 violência doméstica @tjce.jus.br. E agradecer. A gente agradece a doutora Tereza Germana, a professora Sara Lima também, não é? Não somente pela palestra, mas também pela luta que elas travam no dia a dia, ao se debruçar, né, sobre esse trabalho, tá bom? Que é um trabalho que a gente enfrenta óbices na sociedade também, em pleno século XXI. A gente agradece também a oportunidade, né, a organizadora, a estagiária Lívia, né, Lívia Nunes de Mello, e agradece também pelo incentivo, né, dos gestores, o desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, e ao doutor Ângelo Bianco Vettorazzi, que é o vice-coordenador da escola. Então, gente, então, muito obrigada.
o tema da violência é um tema extremamente sensível, não é? Por conta que envolve uma série de fatores, mas que eu fico muito feliz de ele estar sendo discutido no âmbito do Poder Judiciário, tá bom?